Embora eu saiba que esta ideia não se enquadre no modo habitual de fazer as coisas, acho que todos estamos de acordo que irá melhorar drasticamente as operações. Eu espero que pensem neste plano por seus méritos. Obrigado por uma proposta tão interessante. Reconhecemos o esforço de todos e podemos lhes assegurar que vamos dedicar a nossa máxima atenção. Eu não reconheço. Isso vai mudar o meu departamento inteiro. Eles nem imaginam o que é. Essa proposta é maluca. E eu estou atrasada para a minha próxima reunião. Não sei por que essas reuniões demoram tanto. E como é que eles sabem que isso funciona? Só estiveram aqui uns 2 meses. Eles não entendem bem as coisas por aqui. Será que não entendem que o nosso sucesso é exatamente porque fazemos tudo assim? É tão fácil dizer não a uma ideia nova. Afinal, ideias novas causam mudanças. Elas destroem o status quo. Elas criam incertezas. E é sempre muito mais fácil fazer como sempre fizemos. É mais fácil, talvez. Mais perigoso, com certeza. Ideias novas são repelidas em diretorias e linhas de montagem no mundo inteiro. Ideias boas são derrubadas por pessoas que supõem que o futuro é uma simples continuação do passado. Que as ideias que nos trouxeram até onde estamos hoje são as mesmas ideias que irão nos levar até o amanhã. Meu nome é Joel Barker. Eu sou um futurista. Trabalho com corporações e instituições pelo mundo inteiro, ajudando-as a melhorar suas habilidades de avaliar novas ideias e de prever mudanças. Há quase 20 anos venho estudando a mudança. Em particular, tenho estudado a resistência à mudança que tanto impede uma grande ideia nova de ser aceita. E nunca foi nada diferente. Mesmo se a ideia for um modo melhor de se conduzir uma empresa ou uma descoberta científica, as pessoas têm sempre resistido à mudança. Em Veneza, no século XVI, este era o problema de Galileu. Ele era defensor da teoria de Copérnico de que era o Sol e não a Terra o centro do sistema solar. Para provar essa teoria aos líderes da época, ele os levou ao topo daquela torre, a Torre de São Marco. E lá, usando o novo telescópio que desenvolvera, ele lhes mostrou as novas descobertas que havia feito no céu noturno de que a Terra girava em torno do Sol, e não justamente o contrário. Bom, em poucas palavras, essa era uma ideia revolucionária. Contradizia as observações óbvias. De fato, antagonizava tanto as vozes das autoridades que Galileu foi ameaçado de tortura para fazê-los retratar de sua afirmação. E vocês pensam que é difícil vender suas ideias? No final, as ideias de Galileu venceram. Mas a grande dúvida aqui é, por que a resistência? Seja no século XVI ou no século XX. O que será que nos impede de ver, aceitar e compreender ideias novas? Pensem em algumas das ideias novas que vimos nas últimas 2 décadas, de minorias lutando por seus direitos básicos até esses direitos serem garantidos por lei. De computadores de grande porte custando milhões de dólares a computadores laptop igualmente poderosos que quase todos podem comprar. De uma atitude de que a qualidade era um luxo para poucos, a qualidade sendo uma expectativa de todos. Essas mudanças e centenas de similares são mais do que simples melhorias, elas são revoluções. Elas estão mudando o mundo para sempre. Estão nos fazendo reavaliar os velhos modos de se fazer as coisas. Estão abrindo as portas a possibilidades que não poderíamos ter visto antes. Estão nos libertando de limitações. Mesmo assim, cada uma dessas ideias encontrou bastante resistência de pessoas sensatas. Deixe-me perguntar de novo. O que é que nos impede de aceitar novas ideias? Eu sei a resposta a essa pergunta. E quando vocês a souberem, estarão mais abertos a inovações, mais capazes de conduzir mudanças, estarão prontos para descobrir o futuro. Percebem, tudo tem a ver com os paradigmas. A questão dos paradigmas. Distribuído no Brasil por Ciamar. Versão brasileira, Windstar. Paradigma é uma palavra meio incomum, não se ouve todo dia. Eu a encontrei há quase 20 anos durante meus estudos sobre descoberta científica. Era o termo que Thomas Kuhn usava para descrever um conceito em seu livro, A Estrutura das Revoluções Científicas. Se vocês olharem paradigma no dicionário, verão que significa padrão ou modelo. Deixe-me propor outra definição. Paradigmas são conjuntos de regras e regulamentos que fazem 2 coisas.
Primeiro, estabelecem limites. De certo modo, é o mesmo que o padrão faz, nos dá os cantos, as fronteiras. Segundo, essas regras e regulamentos então vão lhe dizer como ter sucesso resolvendo problemas dentro desses limites. Em seu livro, Thomas Kuhn examinava como os cientistas mudavam seus paradigmas em física, química ou biologia e o que acontecia quando o faziam. O que ele descobriu pode explicar por que tantas vezes deixamos de prever grandes e significativas descobertas. Suas conclusões podem ajudar a você e a mim a lidar com a mudança com mais eficácia. Bom, e o que ele descobriu? Kuhn descobriu que os paradigmas agem como filtros que retêm dados que vêm à mente do cientista. Dados que concordem com o paradigma do cientista têm acesso fácil ao reconhecimento. De fato, os cientistas veem esse tipo de dados incrivelmente bem, com muita clareza e compreensão. Isso é bom. Mas Kuhn descobriu também um efeito negativo e espantoso. Com alguns dos dados, os cientistas tinham uma tremenda dificuldade. Por quê? Porque esses dados não combinavam com as expectativas criadas por seus paradigmas. E, de fato, quanto mais inesperados fossem os dados, mais dificuldade os cientistas tinham em percebê-los. Em alguns casos, simplesmente ignoravam os dados inesperados. E, às vezes, distorciam esses dados até que se ajustassem ao paradigma, em lugar de reconhecer que eram exceções às regras. E, em casos extremos, Kuhn descobriu que os cientistas, literalmente, fisiologicamente, eram incapazes de perceber os dados inesperados. Para qualquer propósito prático, aqueles dados eram invisíveis. Colocado em termos genéricos, os paradigmas filtram a experiência que chega. Estamos vendo o mundo através de nossos paradigmas o tempo todo. Constantemente selecionamos do mundo aqueles dados que se ajustam melhor a nossas regras e regulamentos e tentamos ignorar o resto. Como resultado, o que pode ser perfeitamente óbvio para uma pessoa com um paradigma pode ser totalmente imperceptível para alguém com um paradigma diferente. Eu chamo este fenômeno de efeito paradigma. E eu já vi muitas vezes que o que Kuhn descreve para cientistas se aplica a qualquer um que tenha sólidas regras e regulamentos em sua vida. E quem não os tem? Trabalhando com empresas de todo o mundo, já vi este efeito paradigma cegar empresários para novas oportunidades, fazer vendedores não verem novos mercados, obstruir estratégias eficazes à gerência. E isso é capaz de cegar todo e qualquer um de nós às soluções criativas para problemas difíceis. Seja no Exército ou no movimento ecológico, a Associação Médica Brasileira ou a Liga das Mulheres Cristãs, seja o Citibank ou a IBM, o jeito que o treinador chuta a bola ou que mamãe limpa a cozinha, lidamos com paradigmas todo o tempo. E eu acredito que são nossas regras e regulamentos que nos impedem de acertar ao prevermos o futuro. Porque nós tentamos descobrir o futuro procurando por ele com nossos velhos paradigmas. Assim, nos anos 60, olhamos para frente e concluímos: gasolina sempre barata, 4 filhos é o número ideal. A televisão a cabo nunca vai pegar. Os produtos japoneses nunca vão prestar. Vejam só como erramos. E erramos porque nossos paradigmas conseguiram nos impedir de ver o que realmente estava acontecendo. Vocês podem achar isso uma abstração interessante. Eu quero lhes dar exemplos concretos que demonstram como os paradigmas influenciam o modo como você e eu vemos e entendemos o mundo. Eu quero começar com um exemplo semelhante a um que Thomas Kuhn cita em seu livro. Vou usar elementos que todos vocês conhecem muito bem: as cartas de um baralho. O que eu vou fazer é mostrar a vocês 8 cartas bem rapidamente. Quero que as identifiquem silenciosamente para si mesmos enquanto as mostro. Vou lhes dar uns 2 segundos depois de cada carta. Prontos? Vamos lá. Ótimo. Agora vamos passar uma segunda vez para os que possam ter perdido algumas. Desta vez eu vou lhes dar o dobro do tempo do que eu dei na primeira vez. Prontos? Já.
Muito bem. Vamos fazer isso mais uma vez só para verificar. Desta vez vou lhes dar 4 vezes mais tempo do que da última. Prontos? Vamos lá. Ok, é isso aí. Quantos de vocês perceberam algo estranho nessas cartas? Por exemplo, a segunda carta tinha espadas vermelhas. Ou que a quinta carta tinha copas pretas. Ou que a última carta também tinha espadas vermelhas. Eu sei que a maioria de vocês não viu essas exceções na primeira das passadas. E eu sei que a maioria de vocês as perdeu na segunda passada também. Mas também aposto que quase todos identificaram as cartas normais quando elas apareceram. Percebem, vocês foram enganados por suas regras e regulamentos sobre como um baralho de cartas deveria ser. Seu paradigma do baralho. E é isso que bloqueava a sua visão das cartas normais. Lembra-se do que eu disse sobre paradigmas, como filtram os dados? Bom, vocês estavam tentando ver as cartas do modo certo. Certo quer dizer de acordo com seu paradigma do baralho. Espadas pretas, paus pretos, copas vermelhas e ouros vermelhos. E assim vocês viram as cartas legítimas com facilidade, rapidamente. Na verdade, eu sei que a maioria de vocês viu essas cartas na primeira passada. E isso foi em menos de 1/30 de segundo. Mas o seu paradigma do baralho também tornou muito difícil ver as cartas que não obedeciam às regras. Assim, em lugar de as verem como elas eram, vocês distorceram os dados tentando fazê-los se ajustar ao seu paradigma. Este é o efeito paradigma em ação. E cada vez que vocês encontrarem algo que esteja além dos limites do seu paradigma, vão ter dificuldades em perceber isso. Vocês não vão conseguir. Bom, este é um baralho meio engraçado. Portanto, vão querer apagar esta experiência inteira por ser interessante, mas irrelevante para a vida real. Logo, vamos falar dos paradigmas na vida real. Por exemplo, milhões de americanos ultimamente adotaram o paradigma de se manter em forma. Eles têm novas regras e regulamentos sobre os exercícios. Mas quantos deles, quantos de vocês, estariam dispostos a entrar numa corrida de 112 quilômetros? Eu disse corrida. Sim, na cultura ocidental as palavras 112 quilômetros e corrida não combinam. 112 quilômetros e dirigir, sim. Corrida, não. Mas no norte do México, corridas de 112 quilômetros são comuns entre os índios Tarahumaran. Eles fazem isso como parte de um festival religioso. Mas por que é tão fácil para eles, porém impossível para nós? Porque é um dos paradigmas dos Tarahumarans. Eles correm por toda parte por farra. Vocês poderiam acreditar que a grande corrida, a Internacional de São Silvestre, é brincadeira para os Tarahumaranos? Poderiam dizer que há um tipo de diferença genética, mas estou pronto a apostar que se um de vocês tivesse crescido numa das aldeias deles, correria exatamente como eles, porque teria aprendido o paradigma deles da corrida. Eu trouxe vocês a este centro técnico vocacional em Minnesota para mostrar um outro paradigma. Este aqui trata de automóveis. Em 1976, um grupo de alunos do curso avançado da classe Ernie Parker decidiu fazer um carro de alta eficiência. Eu vou lhes dar os dados do carro. Pesava 1 tonelada. Fazia de 0 a 100 em menos de 10 segundos. Fazia 32 km por litro com um motor de 16 HP. Bem, qualquer um que entenda de automóveis sabe que isso é impossível. Não se pode fazer um carro tão pesado dar essas velocidades com um motor de só 16 HP. No entanto, foi isso que esses alunos fizeram. Como? Usando um paradigma diferente. Percebem, esses estudantes não estavam numa classe de mecânica automotiva. Eles estavam aqui, na classe de hidráulica oleodinâmica avançada. Eles sabiam que, usando o seu paradigma, poderiam capturar e reutilizar a energia que carros comuns jogam fora. Vou mostrar como. É realmente um projeto muito simples. Quando se freia este carro, ele não usa os freios normais que só criam calor e atrito. Em vez disso, as rodas traseiras giram uma bomba hidráulica que bombeia fluido hidráulico para este acumulador que fica sob pressão. Para criar essa pressão, há uma resistência a qual freia o carro.
Quando este carro está num farol fechado, o motor não fica em marcha lenta. Em vez disso, ele gira a 80% do curso do acelerador e assim aciona uma bomba hidráulica que põe mais fluido e pressão no acumulador hidráulico. Resultado: quando este carro começa a acelerar depois de o farol ter aberto, a aceleração não vem do pequeno motor, mas de toda a energia que foi armazenada no acumulador. Deixe-me mostrar. Eu posso acelerar mesmo sem ter ligado o motor. Então, o pequeno motor a gasolina só mantém a velocidade do carro e consegue, com isso, fazer mais de 32 km por litro. É muito habilidoso. E a pergunta do paradigma é esta: se os alunos que inventaram este carro estivessem no curso de mecânica automotiva, acha que eles teriam conseguido? Acho que a resposta é não, porque o paradigma da mecânica automotiva não prevê armazenagem de energia perdida. Não quero dizer que este carro é perfeito, tem um monte de problemas, mas ele demonstra a força que um paradigma pode ter. O que pode ser impossível com um paradigma pode ser fácil de fazer com outro paradigma. Quero mostrar outra mudança de paradigma na tecnologia. Esta aqui é pequena, mas interessante, especialmente para mim. O que é isso? Olhem-na deste lado. Olhem para ela deste lado. E vejam-na deste lado. É um selim de bicicleta e, evidentemente, rompe o paradigma de selim de bicicleta. Foi inventado por um escultor e um futurista. Eu era o futurista. Jeffrey Burt foi o escultor. Fui eu quem criou a ideia e juntos nós desenvolvemos. Chamamos de Easy Seat. Não é grande coisa, não é o que vai salvar o mundo ou algo assim, mas nos poupa de dores em algumas partes bem sensíveis. Quando se olha para ela, parece ter sentido, não é? No entanto, desde a invenção da bicicleta, um outro formato dominou totalmente o mercado. Parece-se com isso. E chama-se selim de bicicleta. E eu acho que é a palavra selim que vem impedindo os fabricantes de explorar formas como o Easy Seat. Percebem, este é o projeto lógico de uma sela de cavalo para uma bicicleta. E assim que criaram o paradigma da sela, os bicicleteiros o melhoraram e refinaram e se esqueceram de fazer a pergunta básica: qual é o modo mais confortável de se sentar numa bicicleta? E era aí que estava a minha vantagem. Eu não fazia parte da indústria de bicicletas. Eu não entendia disso. Eu não estava sentado no paradigma deles. Então inventei um selim estranho, mas confortável para bicicletas. Falando nisso, vocês imaginam o que os ciclistas fanáticos acham do Easy Seat? Ele não segue as regras, logo não gostam dele. Ainda. Há uma história contada nos meios empresariais que vale repetir aqui. No final da década de 30, um inventor tentava interessar corporações em sua nova ideia. Ele passou por uma rejeição após outra, porque ninguém levava a sério a sua invenção. Ele a levou ao departamento de pesquisa de uma grande empresa fotográfica. Ele tinha certeza que eles se interessariam porque sua invenção era um novo tipo de fotografia. Este é o mesmo kit que ele usou para demonstrar o processo. Enquanto um pesquisador experiente assistia, ele começou sensibilizando uma placa de metal com um revestimento especial. Então, pegou uma transparência e colocou a placa de metal sobre ela. E expôs ambas a uma luz muito forte. Então, ele derramou um pó preto fino sobre a placa e jogou fora o excesso. O que restou na placa era uma vaga lembrança da imagem que estava na transparência. Ele havia, de fato, criado um tipo de fotografia daquela imagem. Bom, nós não sabemos o que o pesquisador falou disso tudo. Talvez achasse engraçado e riu. Ele pode ter dito que era muito complicado ou primitivo, ou pode ter ficado chateado com aquele pó preto em toda a sua mesa. Mas sabemos de uma coisa ao certo. Ele não se interessou por aquela invenção boba e mostrou ao inventor a saída. Mas o inventor, Chester Carlson, foi quem riu por último. Esta é uma cópia de sua patente original. Sua descoberta acabou se tornando uma das inovações mais rentáveis da história da indústria. Verão, o que Chester Carlson inventou foi a fotografia eletrostática, a xerografia. Imaginem qualquer escritório hoje sem uma copiadora.
Mas aquele pesquisador fotográfico ficou cego ao potencial dessa nova invenção, porque não se encaixava em suas regras e regulamentos de como a fotografia deve ser. Ele foi incapaz de ver além de seu paradigma. Como resultado, sua empresa perdeu uma das maiores oportunidades de negócios do século XX. Vou mostrar mais um exemplo do poder e da influência do paradigma. Fiquem comigo enquanto dou uma palestra a um grupo de executivos. Vou mostrar a vocês 3 palavras, certo? E vou pedir para voltarem ao começo dos anos 60. E se perguntarem que tipo de comentário, que tipo de adjetivos eu obteria sobre essas 3 palavras no início dos anos 60. As 3 palavras são Made in Japan. Bom, em 1960, quais são as palavras que viriam à mente quando vocês vissem esses produtos? Lixo. Lixo, certo. O que mais? Barato. Barato, bom. O que mais? Má qualidade. Má qualidade, ó, essa é boa. Má qualidade. O que mais? Cópias. Cópias. É a pirataria de novo. E o que mais? Primitivos. Muito bem, certo. Brinquedos. Bom, brinquedos primitivos, brinquedos. Mais alguma ideia? Imitações. Imitações. Certo, é o bastante. Agora, vamos perguntar sobre hoje. Que tipo de comentários vem à mente quando vocês encontram estas 3 palavras? Made in Japan. Excelente qualidade. Excelente qualidade. Ok, o que mais? Tecnologia. Tecnologia. Aham, isso é bom. O que mais? Preço alto. Preço alto. De baratos ficaram caros, né? Mais um. Liderança. Certo. Mais um. Balança de pagamentos. Mais outro. Inovação. Inovação. Que bonito elogio, hein? Mais algum? Está bem, já me parece ser o bastante. O mais interessante disso tudo é que perceberam os contrastes? Em muitos casos, vocês deram os opostos. O que eles faziam nos anos 60 mudou completamente até os anos 80. E o ponto básico aqui é este. O que isso representa, eu acho que é uma mudança de paradigmas. O que eles fizeram realmente começou nos anos 50, quando Ed Denning, um americano, foi ao Japão. E eles adotaram uma nova série de regras e regulamentos que nós chamamos de produção com defeito zero. Agora chamam isso de administração japonesa ou gerência participativa. O que eles fizeram foi envolver as pessoas com a perfeição das coisas. Vejam, acho que os japoneses criaram uma epidemia de qualidade no mundo todo. É uma doença que, se você não pegar, talvez não sobreviva. As pessoas me dizem, paradigmas é uma boa ideia, mas quem é que se importa? Me fale disso. Há uma verdade profunda e crucial escondida atrás de todos os exemplos de paradigma que mostrei. Eu a chamo de regra de volta a zero e, se não se lembrarem de mais nada, lembrem-se disso. Quando um paradigma muda, todo mundo volta a zero. E não importa o tamanho de sua fatia do mercado ou como é a sua reputação, ou como você é bom com o velho paradigma. Com o novo, você volta para o zero. Seu sucesso passado não garante nada. Bom, podem achar que estou exagerando, então deixe-me ilustrar. Que nação dominava o mundo da relojoaria em 1968? É claro, a Suíça. Renomada por mais de 100 anos de sua experiência em relojoaria. Em 1968, eles detinham 65% do mercado mundial e, segundo estimativas confiáveis, mais de 80% dos lucros. Isso é dominar o mercado. Mas, 10 anos depois, a fatia de mercado havia mergulhado abaixo de 10%. E nos 3 anos seguintes, tiveram que demitir 50 mil dos seus 65 mil relojoeiros. Hoje, que nação domina a relojoaria no mundo? Japão. Em 1968, eles não tinham virtualmente nenhum mercado. Como puderam os suíços, que dominaram a indústria de relógios durante o século XX inteiro, que eram famosos pela sua excelência e inovação de seus produtos, ser tão rapidamente derrotados? A resposta é dolorosamente simples.
Eles voltaram a zero com uma mudança de paradigma. Muitos estão usando esse novo paradigma em seus pulsos agora. O relógio movido a quartzo. Pensem bem. Totalmente eletrônico. 1000 vezes mais preciso que os relógios mecânicos que substituiu. Movido a bateria. Incrivelmente versátil. Ele merece ser o novo paradigma de marcação do tempo. Uma ideia tão brilhante. E gostariam de saber quem inventou esse relógio maravilhoso? Alguns de vocês sabem a resposta, mas os que não sabem vão ter uma surpresa. O relógio a quartzo foi inventado pelos próprios suíços. Bem aqui, em Neuchâtel, nos seus laboratórios de pesquisa. Mas quando os pesquisadores apresentaram esta ideia aos fabricantes de relógios suíços em 1967, ela foi rejeitada. Afinal, ele não tinha nenhum mancal, não tinha engrenagens e nem tinha mola mestra. Nunca poderia ser o futuro dos relógios. Tanta confiança os fabricantes tinham nessa conclusão que nem patentearam a ideia. Assim, mais tarde, naquele ano, os pesquisadores mostraram o relógio ao mundo no Congresso Anual de Relojoaria. A Texas Instruments da América e a Seiko do Japão foram lá, deram uma olhada e o resto é história. Bom, e por que os suíços não perceberam essa fantástica invenção que sua própria gente havia criado? É a força dos paradigmas de novo. Eles ficaram ofuscados com o sucesso de seu velho paradigma e de todos os seus investimentos nele. E quando confrontados com um mundo totalmente novo e diferente de continuar seu sucesso futuro adentro, eles o rejeitaram. Porque ele não se ajustava às regras em que eles já eram tão bons. Mas não se esqueçam de que esta história não é só sobre os suíços. É uma história sobre qualquer um, qualquer organização, qualquer nação que suponha que o que teve sucesso no passado terá de continuar para ter sucesso no futuro. Deixe-me lembrá-los novamente. Quando um paradigma muda, todo mundo volta a zero. Seu passado não garante nada no futuro se as regras mudarem. Nem mesmo os melhores relojoeiros do mundo podem parar o tempo. De fato, se não tomar cuidado, seu passado glorioso bloqueará sua visão do futuro. E é por isso que é preciso desenvolver uma abertura para novas ideias, uma disposição para explorar modos diferentes de fazer coisas. Porque somente com esse tipo de tolerância você pode manter abertas suas portas para o futuro. Eu poderia lhes dar mais e mais exemplos. Tenho mais de 350 nos meus arquivos. O que importa aqui é: paradigmas afetam dramaticamente nosso discernimento e nossa tomada de decisões, influenciando nossas percepções. E ficou claro para mim que se quisermos tomar boas decisões para o futuro, prever o futuro acertadamente, precisamos ser capazes de identificar nossos paradigmas atuais e estar prontos para ir além deles. Vejam, um paradigma é uma faca de 2 gumes. Quando você o usa de um jeito, ele corta as informações que concordam com ele em detalhes muito finos e precisos. Mas quando usa do outro jeito, ele isola você dos dados que contrariam o paradigma. Você vê melhor o que se supõe que veja, exatamente como os suíços. E você vê mal ou nem percebe os dados que não se encaixam no paradigma. Deixe-me compartilhar com vocês algumas observações básicas sobre paradigmas. Número 1. Paradigmas são comuns. Nós os temos em quase todos os aspectos da vida, seja profissional ou pessoal, espiritual ou social. Ponto número 2. Paradigmas são úteis. Vocês podem achar que eu não gosto de paradigmas por tudo que eu disse deles, mas não é o caso. De fato, eles nos mostram o que é importante e o que não é. Eles nos ajudam a achar problemas importantes e então continuam para nos dar regras sobre como resolver esses problemas. Concentram nossa atenção, e isso é bom. Mas, e este é o ponto número 3, e é um aviso, às vezes o seu paradigma pode se tornar o paradigma, o único modo de fazer uma coisa. E quando você se depara com uma ideia alternativa, você a rejeita de imediato. Mas isso pode levar a uma disfunção. E chamo essa disfunção de paralisia de paradigma. Paralisia de paradigma é uma doença fatal de certeza. E é fácil de contrair, e há muitas instituições que já foram destruídas por ela. E é exatamente o que aconteceu com os fabricantes de relógios suíços em 1968. E isso me lembra uma frase.
Aqueles que dizem que não dá para fazer devem sair do caminho daqueles que estão fazendo. Ponto número 4. As pessoas que criam novos paradigmas costumam ser gente de fora. Elas não fazem parte da comunidade do paradigma estabelecido, mas elas podem ser jovens ou idosas, a idade parece ser irrelevante. Mas fica claro que elas não estão amarradas ao velho paradigma. Portanto, não tem nada a perder se criarem um novo. E isso tem um significado especial para você, porque se quiser encontrar os novos paradigmas em desenvolvimento na sua área, terá de olhar além do centro para as bordas. Porque quase sempre as novas regras são escritas nos limites. Foi onde a Xerox começou. Foi onde a Apple Computer começou. Foi onde o movimento feminista começou. Todos eles nos limites. Ponto número 5. Os praticantes do velho paradigma que resolverem mudar para o novo paradigma em suas etapas iniciais, e eu os chamo de pioneiros do paradigma, terão de ser muito corajosos, porque, sabem, as provas oferecidas pelo novo paradigma ainda não demonstraram que é isso que devem fazer. Agora, deixe-me citar Thomas Kuhn, porque foi ele quem descreveu melhor esta situação. A pessoa que abraça um novo paradigma logo no início, muitas vezes precisa fazê-lo desafiando as provas oferecidas pela solução dos problemas. Ele precisa, portanto, ter fé que o novo paradigma terá sucesso apesar dos muitos problemas que enfrenta, sabendo apenas que o paradigma anterior falhou um pouco. Uma decisão desse tipo só pode ser tomada com fé. Os sinais do verdadeiro pioneiro do paradigma são a grande coragem e confiança em suas ideias. Agora o último ponto, e o mais importante. Você pode decidir mudar suas regras e regulamentos. Os seres humanos não são geneticamente programados com uma só forma de ver o mundo. Você pode resolver jogar fora um paradigma e adotar um novo paradigma. Você pode decidir ver um mundo diferente. E é por isso que sou tão otimista quanto ao futuro. Bom, para desafiá-los a mudar seus paradigmas, vou lhes fazer a pergunta da mudança de paradigmas. Sempre que estou numa organização ou empresa, sempre faço esta pergunta. O que hoje é impossível fazer na sua empresa, mas se pudesse ser feito, mudaria radicalmente o que fazem? Pensei bem nisso. A fundo. Façam a pergunta, brinquem com ela, mas façam-na regularmente, por toda parte em sua organização, porque as respostas a essa pergunta os levarão aos limites de seu paradigma. E quando estiverem lá, vocês terão meios de ver os próximos paradigmas chegando. Lembrem-se, o que é impossível hoje pode ser o padrão amanhã. E o seu desafio é fazer com que isso aconteça e estar pronto para ser o pioneiro. Há uma história que eu quero lhes contar. Era uma vez um jovem rapaz com um carro muito rápido que adorava dirigir em estradas de terra. Ele se achava um grande motorista. Ele era capaz de tudo. Um dia ele estava indo por sua estrada predileta, chegando à sua curva favorita, quando saiu da curva um carro derrapando, fora de controle. E logo quando iam se cruzar, o carro entrou na contramão. Quando o carro passou, a mulher gritou, "Porco!" Bom, ele respondeu imediatamente e gritou, "Vaca!" E ele pensou, como ela ousou me xingar? Eu estava na mão certa, ela estava na contramão. Mas ele se sentiu bem porque devolvera antes dela ir embora. E assim ele pisou fundo no acelerador, fez a curva com tudo e atropelou um porco. Bom, essa é uma história de paradigma. Percebem, o rapaz estava reagindo com as regras antigas. Você me xinga e eu o xingo de volta. Mas se pensarem bem, ela estava mesmo tentando avisá-lo. Acredito que os próximos 10 anos vão estar cheios de gente vindo de curvas cegas gritando coisas a vocês. E se tiverem flexibilidade de paradigma, o que ouvirão serão oportunidades. Mas se tiverem paralisia de paradigmas, o que irão ouvir se parecerá mais com ameaças.
A escolha será toda de vocês. Estivemos falando da antecipação do futuro. Assim, vocês talvez queiram saber o que estamos fazendo diante desta casa do fim do século XIX. Resolvi terminar meus comentários aqui, porque às vezes as pessoas ficam assustadas com o futuro. Elas olham adiante e dizem: como vamos enfrentar toda essa mudança? A resposta a essa pergunta pode ser encontrada olhando-se para nossos tataravós. Em muitos casos, eles lidaram com mudanças no mínimo tão profundas quanto as que estamos atravessando agora. Devemos considerar que em 1890 o rádio ainda era considerado mágica. Quero dizer, vozes inaudíveis viajando pelo ar, sem fios. O rádio só foi demonstrado em 1901. Entre 1890 e 1910, Henry Ford fez seu primeiro automóvel. A câmara de cinema foi inventada. Santos Dumont contrariou os especialistas e criou o novo paradigma do voo mais pesado que o ar. O raio-x foi inventado. A luz elétrica apenas começara a substituir o lampião a querosene e a iluminação a gás. O elétron foi descoberto. A causa da malária foi identificada. E um homem chamado Albert Einstein provou que E é igual a mc ao quadrado. E a era atômica começou. Os paradigmas de nossos avós foram alterados para sempre neste período. E sabem de uma coisa? A despeito de todas as mudanças, se saíram muito bem. Senão, não estaríamos aqui. Logo, embora às vezes o futuro pareça grande demais, muito assustador, muito forte para se lidar, não é. Nós, como seres humanos, demonstramos repetidamente a capacidade de criar e lidar com mudanças de paradigmas. Percebem, sempre haverá uma outra solução para o problema. Sempre haverá uma outra porta para atravessar e chegar ao futuro. E exatamente como foi para nossos avós, tenho certeza que, do outro lado dessa porta, há mais do que oportunidades suficientes para manter aqueles de nós que quiserem ser flexíveis, felizes e ocupados para a vida toda.